Vigia na Suíça. O Dr. Thomas Mann, ganhador do Prêmio Nobel, escreveu: Os senhores cumpriram com o seu dever por publicarem esse livro e trazerem esses fatos à tona. Parece-me que não existe maior apelo à consciência do mundo. Em 2 de outubro de 1938, 50 emissoras de rádio no mundo todo transmitiram o discurso de Rutherford, presidente da Sociedade Torre de Vigia, Fascismo ou Liberdade. Ele denunciou os perversos ataques aos judeus. O povo alemão é pacífico. O diabo colocou seu representante Hitler no poder. Um homem de mente doentia, cruel, malévolo e desumano, e que age com absoluto desprezo pelas liberdades do povo. Com seus apoiadores, ele governa com mão de ferro. Persegue cruelmente os judeus, porque eles já foram o povo pactuado de Jeová e levavam o nome de Jeová, e porque Cristo Jesus era judeu. Apenas um mês depois, o ódio dos nazistas pelos judeus explodiria com força total. Em 10 de novembro de 1938, vim bem cedo para trabalhar e tivemos uma surpresa. Todas as lojas haviam sido destruídas. As vidraças tinham sido despedaçadas. A rua estava coberta de cacos de vidro e todo mundo pisava em cacos. Na noite anterior, ocorrera a Kristallnacht. A Kristallnacht foi a campanha nazista em que os estabelecimentos comerciais e também os escritórios dos judeus foram destruídos em toda a Alemanha. Tudo ficou em ruínas. Em 9 de novembro de 1938, quase todas as sinagogas foram incendiadas numa só noite. Foi o fim do judaísmo na Alemanha. 20.000 judeus foram enviados para campos de concentração. À medida que as sinistras intenções dos nazistas com relação aos judeus foram ficando claras, como reagiriam as igrejas e seus membros? Na verdade, os cristãos em cima do muro foram profundamente influenciados pela propaganda nazista. Por isso, quando houve uma prova chocante e clara do antissemitismo nazista na Noite de Cristal, em novembro de 1938, as igrejas se calaram totalmente. Não poucos representantes das igrejas incentivaram em público o ódio pelos judeus. Isso as testemunhas de Jeová de modo algum fizeram. O antissemitismo tem características de racismo. E a última coisa que as testemunhas de Jeová fariam seria considerar os judeus como pessoas de menos mérito, só por causa de sua origem. Para elas, todos tinham o mesmo mérito, eram iguais. As centenas de testemunhas de Jeová nos campos passaram a ver prisioneiros judeus chegarem em grandes números. A revista Consolação perguntou: como é possível ficar calado? Como teria sido se luteranos e católicos tivessem agido como as testemunhas? A história teria sido bem diferente. Nunca ouvi falar de algum sobrevivente que não se lembre das testemunhas. E todos dizem coisas parecidas. Um grupo pequeno, facilmente identificado. Falam sobre o triângulo roxo que usavam, que repartiam o alimento, se ajudavam e ajudavam outros prisioneiros. Isso ficou gravado na mente das pessoas. Max Liebster foi preso e enviado para Sachsenhausen por ser judeu. Ele e outros prisioneiros eram alertados várias vezes para não falar com as testemunhas de Jeová. Havia umas 400 testemunhas de Jeová em Sachsenhausen. Assim que chegavam, os jovens testemunhas de Jeová alemães recebiam 25 chicotadas. Eram postos no isolamento, cercado por arame farpado, e o comandante do campo sempre anunciava que quem falasse com as testemunhas de Jeová seria punido com 25 chicotadas.
comme punition. Die SS isolierte die Zeugen Jehovas von... O principal motivo pelo qual a SS isolava as testemunhas de Jeová dos demais reclusos era para que não tivessem oportunidade de influenciar os outros prisioneiros com a disseminação de sua fé. Também se faziam miniaturas das publicações para serem mais fáceis de esconder. Havia, por exemplo, uma edição do tamanho de uma caixa de fósforo do livro Jeová, de 1934. Esta Bíblia em miniatura é a Bíblia inteira. Era o que eu tinha de mais precioso. O surpreendente é que o próprio campo de Wewelsburg passa a produzir publicações bíblicas depois que uma importante central de impressão clandestina finalmente é descoberta e fechada pelos nazistas em abril de 1943. Seu organizador, Julius Engelhardt, é preso e decapitado. Os irmãos no campo de Wewelsburg compensaram a perda, criando uma gráfica secreta bem nas barbas da SS. Se fossem descobertos, receberiam a sentença de morte. Sabemos que conseguiram uma máquina de escrever, só não sabemos de onde. Com a máquina, eles faziam stencils para uma duplicadora feita com peças obtidas clandestinamente. Fazíamos a duplicação no dormitório. Dávamos um jeito para abafar o barulho da máquina de escrever. Max, o eletricista do campo, improvisou uma luz para alertar se os guardas se aproximassem. Os prisioneiros imprimiam o suficiente para suprir as testemunhas de Jeová no noroeste da Alemanha. Primeiro de setembro de 1939. As Forças Armadas Alemãs invadem a Polônia. O mundo começa o sangrento mergulho na guerra total. O governo nazista não tolera objetores de consciência. Heinrich Dickmann e seu irmão August estavam em Sachsenhausen. A SS tentou uma nova tática de pressão. Pouco depois de a guerra estourar, nós, as testemunhas de Jeová, tivemos de reunir-nos à entrada. August Dickmann recusara-se a prestar serviço militar. E Baranovsky, o comandante, cujo apelido era Troncudo, pediu a Himmler que confirmasse a sentença de morte. Seu pedido foi deferido e os prisioneiros construíram um paredão enorme para as balas. Todos do campo estavam reunidos. Só quero mencionar que o comandante fez um discurso antes do fuzilamento. O microfone estava mais ou menos ali. Lembro-me bem do que ele disse. O prisioneiro August Dickmann não se considera cidadão do Reich alemão, mas do Reino de Deus. De repente, um integrante da SS apareceu de entre os barracões com August Dickmann e o levou até o paredão. August ficou em pé na frente e nós, uns 300 irmãos, ficamos em pé no máximo a 8 ou 10 passos dele. Ele ficou de frente para o paredão e eram 7 integrantes da SS. Um oficial com o posto de 4 estrelas deu a ordem de atirar. Com os tiros, ele caiu no chão. E o oficial da SS tirou a pistola e lhe deu o golpe de misericórdia, como era o costume. August estava lá no chão.
O comandante disse: quem assinar vai embora imediatamente, e quem não assinar será o próximo. De repente, 2 irmãos deram um passo à frente e disseram: não, não queremos assinar, já assinamos, agora queremos retirar nossa assinatura. Fui chamado para falar com o troncudo. Ele disse: que lição aprendeu? Eu disse: sou e continuarei sendo testemunha de Jeová. Será o próximo fuzilado, disse ele. 5 meses depois, ele estava morto. E eu ainda estou vivo. As prisioneiras testemunhas de Jeová também foram pressionadas a apoiar o esforço de guerra. Muitas mulheres testemunhas trabalhavam numa sala de costura em Ravensbrück. Um dia, no rigoroso inverno de 1939, 400 delas tiveram de fazer uma escolha. Fomos para fora e o comandante veio. Ergueu a mão e disse: quem não for costurar essas bolsas para os soldados, dê um passo à frente. O grupo todo deu um passo à frente. A punição: 5 dias em pé no frio sem se mexer. À noite, as 400 dormiam no chão gelado do bloco de punição. No fim do 5º dia, elas foram trancafiadas e postas em dieta de fome. Cantamos o tempo todo, citamos textos bíblicos umas para as outras, até que ficamos tão fracas que deitamos no chão, sem palha, sem cobertores. Depois Himmler veio ver-nos. Ainda não viram que seu Deus as abandonou? Nós podemos fazer o que queremos. Respondemos: nosso Deus pode salvar-nos, mas mesmo que não nos salve, não serviremos aos senhores. A porta se fechou e ele mesmo introduziu o espancamento como punição. Waltraud Kusserov foi levado a uma fábrica perto do campo de Oberems. Mostraram a ela uma enorme prancheta para projetar bombas. Eu disse: posso desenhar flores e paisagens, mas nada dessas coisas. Expliquei-lhes que 2 dos meus irmãos foram mortos por se recusarem a pegar em armas. E agora eu devia fazer essas armas? Não, não posso fazer isso. Em Wewelsburg, a solidariedade das testemunhas foi a salvação de 26 irmãos condenados a morrer em trabalhos forçados. Os 26 se recusaram a prestar serviço militar. A SS queria vê-los mortos. Os capos, integrantes da SS que eram enviados ao campo, e outros prisioneiros que se deixavam usar para esse fim, espancavam-nos e obrigavam-nos a continuar trabalhando. Alguns caíam de cansaço, tão grande a carga de pedras pesadas que levavam, e eram forçados a levantar-se de novo. O mais fraco dos 26 ficou sendo o único alvo. Ele teve de empurrar em círculos no pátio um carrinho de mão cheio de pedras, muito pesado, até desmaiar. Os outros prisioneiros recebiam ordem de jogar água nele até ele recobrar os sentidos. E começava tudo de novo. Na 3ª vez, o prisioneiro não voltou a si. Achando que ele estava quase morto, o comandante o empurrou com os pés até a parede do barracão. Assim que as luzes se apagaram à noite, nós o puxamos pelas pernas para fora da vista dos guardas. Fizemos massagens nele até ele se aquecer. E lhe demos algo para comer. Na manhã seguinte, ele estava novamente na fila. Nem sequer um deles morreu. Martin Niemöller, líder protestante e ex-prisioneiro, elogiou as testemunhas de Jeová num sermão. Os Bibelforscher, às centenas e aos milhares,